Bruna, 17 anos, mãe, usuária de drogas e moradora de rua. A história é conhecida, repetida, até clichê no Brasil, mas essa não foi. Oi, gente, tudo bem com vocês? O PET Saúde e Interprofissionalidade é um projeto nacional do Ministério da Saúde em universidades públicas, como a nossa URGS, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, para quem não conhece. O projeto já está no seu segundo ano, buscando entender e aprimorar o trabalho interprofissional na área da saúde, e para isso temos 4 inequidades: a população negra, indígena, de rua e idosa. Tudo isso acontece através de alunos e professores de muitos cursos da saúde, que vai desde a medicina e enfermagem até o serviço social e a veterinária, além de profissionais da Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre. Nesse momento, trabalhamos com a iniquidade da população de rua. Por isso, eu estou aqui hoje para contar para vocês o caso da Bruna. O nome é fictício, claro, mas o caso é real e ilustra muito bem o que nós tentamos incentivar dentro do serviço de saúde. O caso da Bruna aconteceu mais ou menos pelo ano de 2010, e nessa época, teoricamente, o consultório na rua ainda não existia, já que ele só foi criado oficialmente em 2011 por meio da Política Nacional de Atenção Básica. Para quem nunca ouviu falar, o consultório na rua é uma estratégia que tem como objetivo atender as demandas da população de rua, estabelecer o vínculo entre essas pessoas e o serviço de saúde. Para isso, a equipe do consultório na rua sai em busca dos atendimentos, ou seja, vai até o paciente, até o usuário, onde ele estiver. Na época do primeiro contato com a Bruna, essa dinâmica ainda não estava bem consolidada. Buscar o paciente, descobrir suas necessidades, sem que ele procurasse o serviço como é o habitual, ainda era uma prática bem recente para a equipe. Inclusive, o caso dessa adolescente serviu de exemplo para que a estratégia do consultório na rua fosse de fato estruturada. Mas então, por volta do ano de 2010, em uma das saídas, os profissionais encontraram um mocó, uma aglomeração de pessoas que naquele dia faziam uso de crack e que logo se tornaram hostis com a presença da equipe no local. Mas o que chamou mesmo a atenção deles foi a presença de 3 crianças bem pequenas naquele lugar completamente insalubre e uma adolescente que se deixou aproximar. A Bruna iria completar 18 anos naquela semana e era mãe de uma daquelas crianças, além de um bebê de 4 meses que ela tinha deixado sob os cuidados de outra pessoa também na rua. A equipe então a acolheu e ouviu a história dela. A Bruna era de uma comunidade muito carente de Porto Alegre e vinha de uma família de 11 irmãos, 9 deles sendo envolvidos ativamente com o tráfico de drogas, inclusive ela com o uso intenso de crack, e um deles era o próprio traficante. O único irmão sem envolvimento ilícito era evangélico e não morava na cidade. Apesar da pouca idade, a Bruna estava no seu segundo casamento, o primeiro companheiro, um assaltante, estava preso. Ela também era HIV positiva, possuía pouquíssima escolaridade e mal era alfabetizada. Mas então, pela condição do vício, a equipe propôs a Bruna uma internação e ela só aceitou diante da condição de que o companheiro iria junto e os dois foram levados para uma clínica. Só que diante desse cenário, os filhos da Bruna ficaram desamparados e ela corria um sério risco de perder a guarda das crianças. Então a equipe fez uma articulação, conseguiu contato com uma irmã que já estava mais adiantada no processo de recuperação e que poderia ficar responsável pelos menores. Através de um processo na justiça, então, as crianças ficaram sob os cuidados da tia. Uma outra demanda do caso era a falta de vaga escolar, porque as escolas do bairro não aceitavam a família e a Secretaria de Educação foi acionada para garantir a vaga numa creche num bairro próximo. Todas as questões do caso da Bruna se estenderam por mais ou menos um ano, desde que ela estabeleceu o vínculo com a equipe, e depois de deixar a clínica, o acompanhamento e tratamento por HIV foi alocado na unidade do IAPI, e a Bruna também recebeu atendimento psicológico no ambulatório do SAI, onde lá levantaram a hipótese de um transtorno de bipolaridade em decorrência do vício e porque ela apresentava sintomas de ansiedade muito intensos. No processo de assistência ao caso da Bruna, descobriu-se ainda mais fatores agravantes da situação familiar, inclusive de violência. Ela não possuía figura paterna e a mãe se recusava a assisti-la, inclusive quando a equipe a procurou para conseguir documentos para a internação, a mãe se recusou e agiu com agressividade, mas felizmente nenhum desses fatores foram impeditivos para a recuperação da Bruna. Ela foi matriculada no EJA, na Educação de Jovens e Adultos, para concluir a escola, ingressou em um curso de formação para jovens em técnico de nutrição. O companheiro dela também recebeu assistência durante todo esse período e, apesar de ter tido algumas recaídas, foi encaminhado a um emprego, conseguiu junto com ela adquirir uma moradia para a família e organizar a vida. É importante lembrar que, ajudando aquele casal,
prestando assistência a eles, a equipe garantiu uma vida digna para aquelas duas crianças. Elas saíram de uma situação precária, de falta de cuidado, onde estavam expostas a um ambiente insalubre de doenças por falta de higiene, para uma família com uma casa reestruturada. A Bruna e o companheiro passaram por um verdadeiro processo de aprendizagem. Foram ensinados a cuidar das crianças, cuidarem de si mesmos, da casa, a cozinharem, a serem funcionais no cotidiano. Os dois vinham de uma vida toda de negligências, e foi aquela equipe que mostrou para eles um pouco de maternalismo. Uma coisa engraçada desse caso é que na época, apesar de não possuírem quase nada dentro de casa, nem mesmo geladeira, com o primeiro salário que receberam, a Bruna e o companheiro compraram um videogame. Na época, a equipe ficou indignada, mas hoje, até hoje, é motivo de risada. O acompanhamento ativo dessa família ainda se estendeu por mais alguns anos, e o resultado do trabalho pôde ser observado de perto. Agora, a Bruna está muito bem, os filhos crescidos, trabalhando formalmente e sem recaídas desde então. O companheiro dela, apesar de ainda recair algumas vezes, segue ao lado dela. As crianças hoje possuem uma ótima mãe, bem diferente da que batia, não tinha paciência e não sabia cuidar. O vínculo que o casal estabeleceu com a equipe ainda se mantém forte, e até hoje fazem questão de recebê-los na sua casa. O fato é que depois de conhecer o caso da Bruna, é impossível negar a importância e a efetividade do consultório na rua. A vida de uma adolescente usuária de crack que foi negligenciada e passou a negligenciar seus filhos foi completamente reestruturada, completamente mudada, graças a uma equipe de profissionais que não esperaram a demanda chegar até eles. Muito provavelmente, a Bruna nunca teria procurado o serviço. Muito possivelmente, os filhos dela cresceriam e se manteriam no ciclo. Aqueles profissionais terem saído naquele dia mudou a vida dela completamente. A gente sabe que nem todos os casos têm o sucesso que o caso da Bruna teve. Na verdade, a maioria não tem. Mas as pessoas atendidas pelo consultório na rua são reais, e as suas demandas também são reais. E por mais que não se mudem vidas inteiras todos os dias, eles fazem a diferença para os que antes eram invisíveis ao serviço de saúde. A história da Bruna causou tanto impacto que virou parte de livro, e até hoje é referência. Foi um caso extremamente intersetorial e interprofissional, onde muita gente das mais diversas áreas se mobilizou para prestar a assistência que ela precisava. Eu me chamo Laura, sou aluna da enfermagem da URGS e integrante do PET Interprofissionalidade, e foi o meu subgrupo, o subgrupo da professora Angela Gislene, que se mobilizou para que esse caso fosse documentado através desse podcast. Agradecemos muito cada um de vocês por nos ouvirem hoje. Até a próxima!